Bem-vindo de novo a todos que acompanham o Smart City TV. Hoje vamos ter mais uma entrevista bastante interessante, eu tenho certeza disso, com Brasilina Passarelli. Brasilina, ela é da ECA, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, vice-diretora de lá, é também membro da Escola do Futuro e também da Águia, uma outra organização que ela vai explicar com detalhes o que cada uma delas faz, né? Eu peço às pessoas que já nos assistem para dar o like aqui na nossa entrevista e aqueles que estão assistindo pela primeira vez, que por favor se inscrevam no canal e divulguem as suas redes sociais essa entrevista com Brasilina. Brasilina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a entrevista. E a gente já se conhece há um bom tempo, sempre falando de educação, educação avançada, o futuro da educação. E como esse canal é um canal sobre o Smart Cities, né, as cidades do futuro, as cidades inteligentes, eu vou começar com uma perguntinha, acho que simples, para você que vem tratando desse tema já há algum tempo. Como é que vai ser, na verdade, a educação do futuro? A educação que as cidades vão poder proporcionar aos seus alunos, tendo em vista que nós estamos passando por uma fase de transformação fundamental com esse tema da pandemia. Educação online, a educação sem computador, como propõe, por exemplo, a escola do Waldorf. Enfim, o que vai ser a educação do futuro? Obrigado, Brasilina. Bom, queria começar agradecendo o convite, cumprimentando você e a todas as pessoas que nos acompanharem, né, em diferentes mídias, nas redes sociais, agradecendo muito, dizendo que é um prazer sempre falar sobre esse tema, complementando meus créditos, só para depois eu não levar nenhum puxão de orelha, né? Eu sou professora titular da Escola de Comunicações e Artes, que é a ECA, USP, né? Atualmente sou vice-diretora, né? Sou vice-presidente também da Águia, que você citou. A Águia é a Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica, né? E coordenadora científica da Escola do Futuro, que está fazendo 30 anos, né, esse ano, então já é uma escola que está pensando no futuro. Não é uma escola, a Escola do Futuro é um núcleo de pesquisa, de cultura e extensão. A gente faz projetos especiais pensando exatamente no futuro e no futuro agora, né? Porque eu acho que agora a gente tem diferentes instâncias para começar a refletir sobre esse desafio, né, que você me colocou. Eu queria começar resgatando um pouquinho os últimos 40 anos, que eu acho que a gente tem aí, nesses 40 anos, eu sempre olho por décadas, até estou escrevendo um artigo sobre isso, até a gente chegar agora e daí responder a tua pergunta, tá, Lorenzo? Porque senão acho que de chofre parece assim que o futuro sempre esteve aqui dessa forma, e eu acho importante resgatar um certo caminho, né? Desde o lançamento do microcomputador pessoal na década de 80, porque se a gente lembrar até lá, né, os grandes computadores eles já existiam, mas eles eram de domínio exclusivo dos programadores, dos cientistas da computação, né? Então, aquilo que a gente chama de usuário final, isto é, as pessoas normais e comuns, não tinham acesso nenhum a esses computadores, né? Então, a primeira grande, digamos, revolução nesse sentido, surge, do meu ponto de vista, com o lançamento do microcomputador pessoal multimídia. Por quê? Porque ele traz um conceito muito interessante, que é a interface gráfica, né? E isso significa o quê? Significa que você não precisa mais ter linguagens procedurais, então você não precisa ser programador ou fazer cursos especiais de programação para poder falar com aquela máquina, de alguma forma, né? Trazendo para uma linguagem muito popular, digamos assim. E isso, além disso, então, nós temos aí tanto, né, o Excel da Microsoft, que foi assim, muito importante também, toda a parte de logística, de novos pensamentos, né, da automação de atividades similares. Então, as planilhas eletrônicas surgem nesse contexto, e você tem também o hipertexto. Então, quando a gente fala no microcomputador pessoal, nesse lançamento de 84, aí não tem como não falar na Apple, né, no Macintosh, porque ele trazia dentro dele, né, o HyperCard, que era um primeiro software, digamos assim, de você poder trabalhar com linguagens multimídicas. E, além disso, ele tinha uma coisa muito interessante, que eu acho que as pessoas, as gerações mais novas, não se dão conta, que é o hipertexto. Então, o hipertexto ele vai implodir todo aquele formalismo de raciocínio que a gente tem de 500 anos do livro impresso, que é de ler de cima para baixo e da esquerda para a direita.
Né? Por quê? Porque Nas ele te linguagens permite... latinas, né? Né? Nas linguagens Exatamente, latinas. isso, bem lembrado, estamos falando do mundo ocidental, né? Mas, de Exato. qualquer forma, você tem essa, né, tinha essa formatação de ler, escrever, né, de cima para baixo e da esquerda para a direita. E com a questão de você ter imagens ligadas a textos, né, e que você poder navegar nesses links e talvez nunca mais voltar para o teu link inicial, que eu sempre... As pessoas esquecem isso, então, quer dizer, você cria um nível, né, de ao acaso, né? Eu gosto muito de uma palavra em inglês que eu não achei uma boa tradução, talvez você me ajude aí, serendipity, né? Porque você está exatamente, você cai de repente no conteúdo, né? O hipertexto te permite explorar de uma forma absolutamente aleatória, né? Você sai num primeiro link, mas de repente você pode de link em link se aprofundando. Vai saltando, né? Vai saltando um em outro, né? Exatamente. Você vai chegar, às vezes, numa coisa que você jamais imaginou, que, aliás, você não era consciente que você quisesse chegar lá. Né? Então, acho que a primeira década aí, então, dos anos 80, traz essa mudança que já é uma revolução. Né? A segunda revolução nós vamos ter da década de 90 e 94, por isso que eu fui marcando, né? É lógico que é uma marcação artificial, mas só para ajudar o raciocínio. Né? Aí a gente tem o lançamento oficial da internet. Então, o que a internet vai fazer? Ela vai conectar, não é isso? Os grandes computadores, os pequenos computadores, que aí já estão começando a ficar populares, não é isso? E no começo ela não vai ter muito sucesso, né? Ela só vai ser bem sucedida a partir do momento que ela consegue também ter uma interface gráfica, que é a www. Não é isso? Aí ela vira pop, no sentido de que ela se populariza e aí ela começa a fazer a segunda revolução. Veja, essas revoluções sou eu que estou, né, trazendo aqui na minha leitura. Claro, é bem óbvio, Né? né, o processo. Exatamente. Então, vamos lá. A segunda revolução é o lançamento da internet. Então, a hora que ela fica popular, né? Então, no Brasil, eu diria que a partir de 98, 99 e mais fortemente a partir do ano 2000. Né? Aí você já tem a possibilidade, né, de conexão mais séria, digamos assim, troca de algum tipo de documento, não muito vídeo ainda, porque nós estamos no comecinho da web, passando da 1.0 para 2.0, mas aí você já tem, então, o surgimento, né, de todos os grandes teóricos que vão olhar para essas redes, então vão começar a ver que você tem a transição de uma cultura analógica para uma cultura digital. Então, alguns conceitos como cybercultura, conceito de comunidade virtual, né, cunhado pelo Reinhard Gold, que vai trabalhar com pessoas conectadas, de repente podem agir de formas diferentes, tendo objetivos comuns. Né? Ali também você vai trazer o conceito de inteligência coletiva, não é isso? Da teoria, né, da sociedade em rede, do Castells. Então, todos esses, olhando, né, esses primeiros teóricos, olhando as profundas modificações, os impactos, digamos assim, que essas tecnologias estavam trazendo na vida, em todas as áreas da vida. Né? Okay. Não só na educação. Aí a gente pode fazer um link e ir para a terceira onda, né? Que aí a gente já está nós estávamos em 2094, nós vamos para 2004, aí você já tem surgimento e daquilo que são as redes sociais, não é isso? E aí começa o Google, então o Google surge como uma plataforma de busca absolutamente dominante, não é? Vai ganhando força, embora tenha outras plataformas também, mas a gente está falando, a Amazon com seu modelo de negócios, né? Que também vai se fortalecer. Então, eu costumo dizer que nessa década dos anos 2000, aí em 2004, a gente tem já o lançamento das bases mais avançadas da web, né? E ela vai começando a penetrar cada vez mais no cotidiano, no dia a dia da nossa vida. Se a gente pular para 2014, só para manter aí, né, as décadas, né, aí a gente já tem o que eu acho que daí a gente vai estar vivendo hoje, o que eu chamo de futuro agora, para mim é o imbricamento, né, da evolução da internet, que uma coisa é conectar pessoas através de softwares e de conexões, né, lógicas e físicas. Outra coisa é você conectar
pessoas a coisas, e essas coisas, de alguma forma, terem sensores, tal. Então, quer dizer, a internet das coisas vai criar uma conexão que não é só homem-homem, mediada pelo computador, mas pode ser homem-coisas, homem-máquinas, homem-outras coisas. Quer dizer, você tem um universo muito interessante aí, que não existia, que vai, no fundo, são atores, você está trazendo um novo ator para dentro desse jogo, né? Com a internet das coisas. Para entender o que esse mundaréu de informação gerada com essa conectividade extensiva e intensiva traz, você tem o surgimento, não é surgimento, mas o fortalecimento de toda a questão do Big Data, quer dizer, os bancos de dados têm que ficar cada vez maiores, porque eles estão coletando e organizando informações num momento, digamos assim, numa velocidade nunca antes vivida. E para botar a cereja nesse bolo, que eu costumo chamar de Triângulo das Bermudas, que eu acho que é onde a gente está envolvido, está mergulhado hoje, a gente tem a inteligência artificial ficando cada vez mais poderosa e mais inteligente, né? Os sistemas que aprendem. Então, essa tríade, do meu ponto de vista, com certeza nós vamos ter que reformatar o conceito de humano, né? O conceito de tudo, né? Um novo direito, uma nova medicina, então, e a reboque disso, uma nova educação. Né? Então, eu quis fazer... práticos, Brasília, toda essa evolução que você nos conta, quer dizer, é um pouco da história que está acontecendo, da qual você descreve com maestria, mas o que vem de concreto? Quer dizer, como é que o estudante vai estudar no futuro? Então, veja bem, da minha experiência na Escola do Futuro, o que a gente tem feito, né? Eu, desde 2007, como coordenadora científica? A gente faz projetos que a gente acredita que a tecnologia, as linguagens tecnológicas, ela não é só uma ferramenta, ela é uma nova linguagem, uma nova maneira de ver o mundo, é uma nova maneira de estar no mundo, uma nova maneira de produzir conhecimento, é uma nova maneira de se apropriar do conhecimento, né? E ela é uma nova maneira de criar sociabilidades. Então, aí desses conceitos, né, a gente vai evoluir. Então, por exemplo, eu me alinho, é lógico que isso é absolutamente, não é um exercício de futurologia, eu diria, mas é lógico que é tentar ter uma certa visão de futuro, né? Eu acho que a pandemia, se tiver alguma coisa que a gente possa considerar positiva, né? Eu entendo que a pandemia é uma guerra, né? Nós estamos vivendo um ambiente de guerra, uma guerra sanitária, mas que eu tenho a impressão que ela estaria sendo muito pior se nós não estivéssemos conectados. Então, toda aquela resistência, né, que eu vejo, principalmente na área da educação, não é isso? Os educadores, né? Eu sou da área de ciências da comunicação, mas de qualquer forma eu trabalho com educação, né? Então me incluo aí. Existe uma resistência muito grande achando que aquilo que eu digo, a Escola do Futuro sempre, o DNA, a gente acha que a tecnologia são linguagens, e linguagens tem uma nova sintaxe, tem uma nova semântica, ela traz um novo. E a maioria dos educadores acha que são simplesmente ferramentas. Não são. Como dizia já o McLuhan em meados do século passado, que parece tão distante, né? O homem, o meio é a mensagem e os meios de comunicação como extensões do homem. Então, trazendo nossas extensões. Hoje está todo mundo conectado. Ninguém desgruda do celular. Não vamos entrar em estatísticas, porque eu acho que não é o caso, né? Mas a gente tem, inclusive, no Brasil, a popularização da internet a reboque do smartphone. Não é isso? Mesmo que sejam pré-pagos. Isso é uma realidade no Brasil, é uma realidade em quase todo o mundo, inclusive em vários países africanos, né? Muito bem, com isso, está ficando cada vez mais evidente, né, que aqueles estudos que a gente projetava, então você me fala, como você acha que vai ser? Eu já acho que está agora, mas vamos imaginar, para não ser tão chocante, que dizem que eu sou uma iconoclasta, mas, então, para não parecer tão destruidora de alegrias, né, porque as pessoas querem certezas, e eu vivo dizendo que a escola tem que ensinar incertezas. Né? Porque o que a gente tem hoje? Né? Uma modernidade, então eu costumo dizer, nós estamos hoje no contemporâneo hiperconectado. Né? Os nossos sistemas de valores têm que ser revistos, eu não estou dizendo que é melhor ou pior,
Mas o que a gente tem hoje é uma incerteza, né? A modernidade é líquida nesse contexto, como dizia o Bauman. Eu gosto muito, porque eu acho que, sabe, você tem que lidar, então, você tem que criar alunos preparados para viver grandes mudanças sem ter crises nervosas, né? No fundo, então, você tem que trabalhar com inteligência emocional. Isso a escola tem que começar a preparar. Porque o problema é que a escola atual, ela prepara para a certeza, ela não prepara para a dúvida, né? Então, a gente tem que sair, isso em grandes temas, né? Então, acho que a gente tem que mudar o mindset nesse sentido e preparar para a incerteza, preparar para a mudança, preparar para ser criativo, porque para mudar você tem que ser flexível, né? Quando você é flexível, você consegue ser criativo. Criatividade, para mim, não combina com respostas absolutamente corretas e marcadas. Então, acho que a gente tem Já que que você falou mudar. desse preparar para ensinar, deixa eu te interromper aqui, né? Sem Não, querer, como Jô Soares, desculpa, se eu interromper fui. sem estar interrompendo, mas te interromper perguntando, veja, existem algumas escolas aí tradicionais, você tem Piaget, você tem Waldorf, você tem Montessori, dentro desses, vou chamar de esquema, não é bem esquema, mas dentro dessas Modelos, metodologias, ou então, né? desses modelos de ensino, você acha que tem algum que está mais próximo dessa flexibilidade do ensinar para a incerteza do que um modelo mais tradicional, mais rígido, sei lá, mais europeu antigo, né? O inglês ou alemão, né? Eu acredito que, se você olhar por um lado, sim, né? Então, não existem respostas também absolutas, né? Eu acho que outra coisa é relativismo. Hoje em dia, eu acho que a gente não pode dizer, eu vivo nos tons de cinza. Entre branco e preto, é difícil você conseguir, né? Porque outra característica né, do contemporâneo hiperconectado é a complexidade, né? Então, quando a gente trabalha com complexidade, então, as soluções não são fáceis. E às vezes eu nem sei se elas existem, às vezes você É a não lei tem de solução. Metcalfe, na verdade, né? Quando você começa a ver aquela Exatamente. Então, exponencial, né? então, por exemplo, essas escolas, elas lidam muito com essa ideia da criatividade, mas eu sei que elas são totalmente avessas à tecnologia. Claro. Então, nesse viés, eu acho complicado ser totalmente avesso, então, porque eu acho que no contemporâneo, se for totalmente avesso, você não está conectado, a gente não estaria fazendo essa entrevista, a gente não estaria fazendo educação remota e as pessoas estariam mais isoladas ainda, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, né? Além disso, então, eu falei de sociabilidades, digamos assim, né, que eu acho que as escolas têm que passar a ensinar. Tem que passar a ensinar programação desde a primeira série. Então, para mim, programar, né, é como está fazendo a Inglaterra, como está fazendo a Coreia do Sul. Eu estou lutando com isso na Escola do Futuro faz tempo, nós ainda não conseguimos, porque eu acho que é uma ideia tão avançada para os padrões aqui, né, que os professores ficam assustadíssimos, porque é lógico que a gente primeiro tem que ensinar os professores a programar para que eles trabalhem com isso com seus alunos, né? Só como exemplo, eu tenho uma neta de 10, 11, 12 anos, ela está aprendendo logo, né? É, Ela veio muito feliz da vida, falou, estou aprendendo logo. Bom, logo a gente já conhece faz a algum gente já tempo. conhece, lá dos anos 80, né? Mas, de qualquer Exatamente. forma, é melhor do que nada. Melhor do que É nada, isso, né? né? Eu Exatamente. acho, então, eu acho que tem que introduzir, você tem que alfabetizar para a língua, para a matemática, para a linguagem, né? Para os números e para a tecnologia. Então, programação. Né? Por quê? Porque a sociedade, voltando com esse contexto de internet das coisas, big data, inteligência artificial, né? Como eu costumo brincar, daqui a pouco, se a minha mãe comprar uma máquina de lavar de última geração, ela não vai saber ligar a máquina, né? Porque a máquina vai estar tão sofisticada que ela não tem esse raciocínio, porque você tem que entender todo esse conceito do universo dessas interfaces, né? Então, eu costumo dizer que hoje em dia a gente vive nessas plataformizações também, quer dizer, né? Então, deixa eu fazer um comentário aí, talvez Pois até não, eu não sei se eu provocante estou para você nesse explorando aspecto. adequadamente, eu estou trazendo essas ideias. Claro, nesse aspecto das interfaces. Você não acha que agora, então, eu entendo esse problema de você ter que aprender, das pessoas terem que estar entendendo como é que é a lógica interna de um sistema para poder saber que botãozinho, que sequência faz. Isso está mais ou menos intrínseco naquilo que o programador, o analista definiu para aquela interface. Mas você não acha que com a vinda agora da inteligência artificial nesse processo, essas interfaces não vão começar a sofrer um processo de transformação e se tornar muito mais humanas,
permitindo amigável, né? uma inferência melhor e uma comunicação entre aqueles que não são treinados e um equipamento que é altamente sofisticado, porque hoje Eu realmente espero que existe um sim. gap, né? Existe um gap. Exatamente, a gente vive esse gap ainda, entendeu? E eu acho que tem toda, então, eu acho que, como eu disse, essa revolução, né, que está nesse triângulo aí, principalmente na internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, e agora puxando para a inteligência artificial, uma das missões é ela trabalhar com o conceito de transformar essas telas que nos ligam, né, as interfaces, digamos assim, que não são telas, a gente está se vendo através de telas, não é isso? Sim. Mas, quer dizer, uma série de conceitos que estão por trás. Então, por exemplo, eu tenho usado, só para dar um exemplo concreto do que eu vou falar, né? Eu tenho sendo convidado e feito apresentações em diferentes plataformas de videoconferência, né? Algumas são amigáveis, né? Agora, outras já não são tão amigáveis. Eu tenho algumas que... Teve uma que eu só consegui entrar via smartphone. Pelo meu notebook, eu não consegui me logar. E eu não sou programadora, tal, mas sou uma pessoa que tem uma vivência boa, digamos assim, né? Desse tipo de situação. Então, você imagina alguém que não está preparado, não está acostumado, né? E eu vejo muitos professores tendo esse tipo de dificuldade com esses ambientes Moodle, né? Então, eu tenho uma... Desculpa você, não tem nada a ver, mas eu tenho assim, uma resistência ao Moodle, porque eu acho ele funcional, mas ele tem uma interface horrorosa. E é muito... E aí, o que acontece? Eu vi, quando eu coordeno o projeto, eu falei, eu não quero essa cara nesse Moodle. Aí ele falou, professor, vai ficar muito caro, porque o analista, para poder implementar todo esse conjunto de mudanças que eu quero, né, que eu sugiro que sejam implementadas, para ele ficar amigável, como interface, não estou falando como funcionalidade, tá? Então, eu acho que o grande problema que a gente ainda tem muito, são os problemas sabe, das interfaces serem mais amigáveis. Eu acho que a inteligência artificial, com certeza, é uma área que pode trabalhar muito e ajudar isso. Isso vai ser um ganho para todo mundo. Agora, para não dizer, que senão ficam dizendo, né, que eu só acho que a tecnologia é maravilhosa. Não, eu acho que a gente precisa revisitar também os conceitos de privacidade, que não existe mais. No conceito antigo, adeus privacidade. Isso, né? Então, eu acho que tem que redefinir. Eu sou um pouco polêmico em relação ao aspecto de privacidade, porque eu digo que privacidade é um fenômeno na sociedade humana muito recente. Ele tem 200, 300 anos no máximo, porque antes disso nunca houve privacidade na Era sociedade. Todo tudo meio mundo sabia de público, tudo e de né? todos, né? Então, privacidade Exatamente. é algo muito novo. A gente ainda não está sabendo muito, como sociedade, tratar desse assunto, né? É isso que eu acho. Então, todo mundo, mas vai perder. Primeiro, eu acho que a gente tem que reconceituar o que a gente quer dizer por privacidade. Claro. Não que eu seja... Porque as pessoas, por exemplo, eu fiz uma pesquisa perguntando com os professores com quem eu faço um projeto no Guarujá, que é um projeto belíssimo, de formação de professores para uso criativo das linguagens tecnológicas, né? Isso faz uma diferença fundamental. E eu perguntei para eles se eles costumavam ler esses termos, não sei como falar agora, como a gente perguntou, esses termos de agreement que você pega lá no sócio e fala, eu aceito, I do. 97% ninguém lê. Ninguém lê, ninguém lê. A tua privacidade você já deu. É isso que eu quis dizer. Então, fica muito preocupado agora, com não sei o quê. Todos têm Facebook. O license agreement, né? User agreement, né? Essas coisas. Isso. Eu não leio mesmo, porque eu não gasto meu tempo com missões perdidas. Então, mas eu tenho consciência de que eu não li, né? Então, eu acho que tem que redefinir, reconceituar o conceito de privacidade, reconceituar o papel do professor, porque eu acho que agora muitos têm medo de que a tecnologia vai substituir o professor. Não, a tecnologia vai deixar o professor fazer, quando bem informado, aquilo que ele faz melhor, que é ser um mentor, mentoria. Ele não tem que ser um vomitador de conteúdo. Né? Então, eu acho que a gente tem que sair desse modelo. As pessoas falam, mas na prática, eles adoram, né, receber conteúdo, porque aquilo dá uma segurança, uma falsa sensação de segurança de que pronto, agora eu estou com a minha grade completa, não preciso sair disso. Sim, né?
Então, isso eu acho que é outra coisa. Trabalhar, então, ser menos conteudista em todas as séries, tá? Isso é uma coisa que eu acho que é uma luta importante. E, ao mesmo tempo, né, trabalhar com solução de problemas. Eu acho que ciência, matemática, você entende tão melhor. Eu nunca me esqueço que eu tinha uma prova no colegial, né, não vamos falar quando, porque isso é proibido, binômio de Newton. Privacidade. Privacidade. Eu nunca entendi o que era aquele binômio, nunca. Eu sabia que o Newton, maravilhoso cientista, e não soube o que é aquilo. Bom, aí eu fui trabalhar logo depois do meu doutorado, né, meados dos anos 90, 94, junto com o pessoal da engenharia, com um projeto, eu era a pessoa da interface, lógico, né, com um projeto de ensino de geometria para o nível, para o ensino médio. Aí eu vi uma animação, não sei o que, eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é o binômio de Newton. Eu falei, cara, então é isso? Eu aprendi, eu fiquei numa alegria, porque eu finalmente... Você tocou num tema interessante, talvez um pouquinho fora, mas dentro do contexto vale comentar. Você sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos e uma das grandes discussões que existe hoje aqui é quanto ao ensino dos STEMs, né? Que é a parte de ciência, tecnologia, engenharia Exatamente, e matemática, né? Que foi meio né? que abandonado nos últimos anos dentro dos currículos, voltando muito mais para um aspecto de ciências humanas, né? O que acabou causando um gap, né? Na dinâmica do país aqui e nos níveis de sofisticação e de elevação tecnológica e até na performance de testes internacionais, como o PISA, né? Exatamente, estão caindo. Então, países que se dedicaram mais, como Singapura, Finlândia, os asiáticos em geral, estão dando Coreia, estão dando um salto muito grande, porque eles se focaram mais, talvez, nesse aspecto do ensino dos STEMs. É verdade. O que você acha disso e como é que você vê esse problema do ensino do STEM no Brasil em contrapartida às ciências sociais que tomaram um peso muito maior no Brasil, né? Inclusive com os aspectos ideológicos decorrentes muito grandes, né? Criando uma certa divisão de facções, né? Na universidade em relação a isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode abrir mão da ciência, né? E no conceito de ciência eu incluo as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas também. Mas é lógico que tem uma série de conceitos, como eu estou dizendo, conceitos de geometria, de matemática, né? Conceitos de biologia, de física, química, que você começa... Eu acho que o nosso grande gap no Brasil, e já existem bons diagnósticos sobre isso, é o ensino médio, né? É lá que a coisa começa a ficar mais complexa. Por quê? Porque já vem de uma base dos 8 anos do ensino fundamental com um problema, principalmente na área de ciências. Isso já se deve muito no Brasil. Por quê? Porque os profissionais, né? Então, vamos imaginar, o físico, o matemático, o engenheiro, não quer ser professor. É uma questão de reconhecimento e de ganho financeiro. Financeiro, claro. Então, nós temos que entender que tem muitas razões que são razões, como dizem os americanos, que é solução throw money on it, não é isso? Bom, bota algum dinheiro que a situação melhora, lógico que esse não é o único fator, mas com certeza. Então, o que acontece? Você tem professores nas redes públicas, inclusive nas escolas privadas também, né? Dando aula, você tem um professor de história dando aula de ciências. Você tem está entendendo? Você tem então, isso já começa a fragilizar no ensino fundamental. Você chega no ensino médio, o que acontece? Onde aí você teria que ter uma coisa mais verticalizada de ciências, né? De matemática, de física, de química e de biologia. Às vezes você tem o professor de biologia dá aula de física, de química, quer dizer, você tem por quê? Porque eles não conseguem atrair. Né? Qual a diferença, por exemplo, do sistema da Coreia do Sul? Na Coreia do Sul ou na Finlândia, né, que eu tenho um convênio com a Finlândia, eles são super bem pagos, eles são preparados para fazer uma opção. Então, bons cientistas vão ser professores. Eu tive a Isso faz toda a diferença, não adianta querer achar, entendeu? Então, eu acho que o nó górdio aí é exatamente esse, nós temos que superar as nossas fragilidades. Então, acho que eu nem quero entrar nessa coisa de ciências sociais é importante, não é importante, eu acho que isso não é uma boa discussão agora. A gente está tão atrás antes disso, do meu ponto de vista, digo, a educação do Brasil como um todo, né?
A gente precisa valorizar o professor, investir na formação dele e criar um mercado que seja atraente para que esses professores de biologia, de física, de química e de matemática queiram ir fazer isso. para o ensino Eu te médio, dou um não só exemplo no que ensino superior. eu Né? e minha irmã temos uma boa diferença de idade, nós estudamos na mesma escola. Os meus professores, eu tinha aula de matemática com um engenheiro, eu tinha aula de biologia com um médico, eu tinha aula de física, Então, de ótica com um médico que era oculista. você é privilegiado, né? Sou super privilegiado nisso. Já minha É, irmã, que estudou alguns anos depois, já não teve esse privilégio, né? é. Então, eu tive aula com mestres excepcionais, né? Porque eram formados exatamente Aí naquilo, que eram tá. especialistas naquilo e bons professores. Já minha irmã já não teve o mesmo privilégio. Então, existe uma diferença fundamental. Você tem toda a razão, toda a Com razão. certeza. Então, eu acho que, então, voltando, né, educação do futuro, tem que ter um foco melhor nessa formação de professores para que essas disciplinas, inclusive, eu acho que no caso brasileiro, que você estando aí, eu não me sinto tão confortável de falar da educação americana, a não ser por leituras e tal, né? Mas aqui no Brasil, quer dizer, mesmo que os Estados Unidos não estejam funcionando ou pontuando também, porque é uma avaliação, né? Tudo, então, o PISA é uma avaliação, né? Não quer dizer que seja a única que existe, mas com certeza você vê um certo protagonismo asiático, né, emergindo principalmente nos últimos 15 anos, né? Sim. E na área de ciência e tecnologia. E isso tem a ver com o investimento massivo que esses países fazem, tanto China como Japão, como Coreia do Sul, em mandar estudantes para as melhores universidades americanas e para as melhores inglesas, eu diria. Na minha carreira, só para te Né? dar um exemplo, na minha carreira eu várias vezes tive que fazer palestras em várias partes do mundo. E normalmente eu colocava assim, um pequeno desafio matemático na palestra para motivar a audiência, né? E era uma coisa muito simples, né? Era uma conta de progressão geométrica para fazer, né? Que não é elementar, mas, digamos, teoricamente qualquer aluno do ensino médio deveria saber resolver. E eu te digo o seguinte, que somente os asiáticos conseguiam me dar resposta para o problema. Os Entendeu? europeus, os americanos, os latino-americanos, nenhum responde. Exatamente. Nenhum. E isso é muito, assim, como eu diria, desafiador, porque eu acho que a gente tem, eu acredito muito, né, que o drive, né, o vetor, Motivador, né? né, o vetor de progresso é ciência, tecnologia e inovação. Claro. Eu acho que sem isso, então é isso que move um país, é isso que faz um país ser grande, e é lógico que depois você tem políticas bem-sucedidas, mas isso vem, do meu Claro. ponto de vista, a reboque. Né? Agora, você pode não ter nem nada disso e não ter políticas. Aí você vai Pior realmente. situação. Aí é uma situação mais delicada, né, Lorenzo? Brasilina, olha, fantástica essa conversa. Eu gostei de poder levar isso horas e horas conversando com você. É sempre um prazer falar contigo. Eu adoro poder fazer isso e poder transmitir isso um pouco para as pessoas que nos assistem aqui no canal. Mas, infelizmente, nós temos um tempo limitado, inclusive para tornar interessante a entrevista. Te agradeço muito. Convido de novo os que não se inscreveram que se inscrevam no canal e coloco você aí para as suas despedidas nos últimos minutos da nossa gravação. Bom, eu queria dizer também que é sempre um prazer, porque eu acho que fazer esses exercícios, né, de envisionar o futuro, eu acho que sempre, eu sempre fui uma fã de ficção científica, então eu acho que a gente está até, o pessoal que escreve ficção científica tá mal, né? Porque eu acho que no futuro agora, muitas das coisas do que eles imaginaram já chegaram, não é isso? E não estou vendo, não estou conseguindo ver assim novos autores nisso. Mas então eu acho que porque agora a gente, né, as pessoas, os seres humanos normais, tem que também tentar trazer o futuro para o agora para melhorar o futuro, né? Então eu te agradeço bastante. Eu acho que foram food for thought, né? Quer dizer, o que nós fizemos aqui foi pensar, né, diferentes situações, porque é complexo mesmo, a gente nunca consegue fechar todas as pontas. Agradeço o convite e foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Brasilina. Então, para me despedir, então, vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Um abraço a Para todos. você, um abraço. Até mais. Até a próxima.